Olá, bem-vindos a mais uma Direção Espiritual. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença aqui nesse pequeno programa em que nós vamos aprendendo a caminhar com Deus, nos santificando dia após dia, vencendo os nossos pecados. Nessa série que eu estou trazendo a você, eu tenho trazido várias dificuldades, vários pecados, vários empecilhos que nos impedem de alcançar um crescimento espiritual maior. E hoje eu quero trazer mais uma pontinha, para te ajudar, para me ajudar também, porque isso serve para mim, viu? O primeiro ouvido é o meu, eu é que escuto aqui. Eu quero falar hoje sobre um assunto bem interessante, a embromação, o espírito de embromação, enrolação, distração, todo mundo sofre com isso, não é verdade? Pois é. Na verdade, é uma tática também do demônio, né? Ele gosta também de nos envolver em várias coisas para a gente ficar com a vida enrolada. A coisa não anda, não vai para frente. A vida de santidade não vai para frente, a conversão não vai para frente, né? A vontade de ser de Deus não vai para frente. As metas que você traçou para a sua vida não vão para frente. Espírito de embromação. Que eu quero pedir a Deus hoje que te liberte disso, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, lá no versículo 13b, vai dizer: realizai a vossa salvação com temor e tremor. O Senhor vai nos dizer através de São Paulo: realizai a vossa salvação, trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor, ou seja, com empenho, né? Com dedicação, com audácia no espírito. Esse espírito de embromação tem pegado muitos e muitos cristãos. Aliás, é uma tática que o demônio também usou com Eva lá no paraíso, né? Tentou enrolar a cabeça dela para que ela tomasse uma decisão errada e ela acabou se enrolando nisso. Isso na nossa vida, como na vida dela, na história de salvação, trouxe grandes malefícios, né? Na nossa vida também, essa enrolação que ele traz e nos envolve e nos leva ao pecado por causa disso também faz com que a gente não realize a vontade de Deus. Traz sérias consequências, ou seja, nossa vida não está sob o domínio de Deus, mas sob o domínio de qualquer pessoa, né? Até mesmo do mal. Ignorar que isso está acontecendo conosco, deixar de orar, de trabalhar, de se empenhar para sair dessa embromação, muitas vezes vão nos acarretar muitas consequências, vão nos levar ao devaneio, à distração, às ilusões, às decisões erradas, a viver um mundo imaginário. Tem muita gente vivendo aí no mundo imaginário e vamos nos distraindo com muitas coisas e retiramos de Deus o seu senhorio, infelizmente. Queremos nos apegar a algo passageiro, algo que vai nos prender e vai nos levar, infelizmente, ao pecado. E muitas vezes existe uma raiz nesta embromação, viu, gente? Qual será essa raiz? Olha que interessante. O desejo de se desviar da cruz, do sofrimento, da renúncia. Aí você vai se enrolando todo, né? Para você não sofrer aquilo que é necessário para a nossa salvação na cruz de cada dia, que tem que ser colocado aqui no nosso ombro, que precisa acontecer e que nos traz santificação, traz santidade, conversão à nossa vida. Esse espírito de embromação nos torna incapazes de tomar decisões sérias, decisões que nos levam para o céu, nos levam à tal da procrastinação. Palavra difícil, né? Que é a arte do adiamento, né? Eu vou adiando a minha decisão de parar de fumar, a minha decisão de deixar de ver pornografia, a minha decisão de rezar mais, eu vou deixando, eu vou adiando. Aliás, tem um estudo que diz que os piores adiamentos são esses: exercício físico, leitura. Cadê o livro espiritual que você comprou? Já começou a ler? Tá vendo? Procrastinação. A saúde nós vamos deixando de lado,
Nossa vida financeira nós vamos levando de qualquer jeito, nós não planejamos, nós não colocamos no lápis, no papel, nós não planejamos nosso fim de ano, as contas que vêm, o começo do ano que fica apertado. Também é um sinal de procrastinação, né? De distração que não faz com que você atinja as suas metas. Uma coisa também que é bem interessante e a gente precisa perceber se a pessoa ela não está sofrendo algum mal, né? Às vezes também uma depressão nos leva também a essa embromação, não consegue sair do lugar, não consegue ter ânimo, uma estafa, a falta de vitaminas, mas muitas vezes é o lado espiritual que está aí falhando, né? A falta de empenho na sua vida de oração. Lembrando daquele santo, né? Santo Expedito, lembra dele? Ele estava adiando a sua conversão para Deus, né? E ele estava assim, tentando tomar uma decisão na vida dele e ele não conseguia. Até que um dia, né, um pássaro, parece que era um corvo, apareceu para ele e dizia para ele cras, cras, né? Quer dizer, para amanhã, para depois, né? Na tradução. E ele entendeu que aquela voz era a voz do mal na vida dele. E ele disse para aquela ave, né? Não, hoje, é hoje que eu vou entregar a minha vida para Deus. Então é hoje que você começa um novo rumo na sua vida, que você começa a cuidar da sua saúde, que você começa a cuidar da sua parte financeira, que você começa a cuidar da sua parte espiritual, que você deixa de lado isso que faz mal para você. É hoje, não adie. Não deixe que esse espírito de bromação destrua o plano, o projeto de Deus na sua vida. E aí eu trago algumas dicas, como sempre, né? Uma coisa que é muito importante, nunca adie as coisas de Deus. Missa é missa, hoje é missa, eu preciso ir. Grupo de oração, terço, leitura bíblica, né? Isso não pode ser adiado, a fé não pode ser adiada, é o sustento da nossa vida. Primeira coisa, tá? Outra coisa, trace metas diárias. Às vezes tem pessoas que traçam metas assim muito grandes e aí ela não consegue começar. Então comece por hoje. Hoje eu vou, por exemplo, se você é uma dona de casa, eu preciso limpar as janelas. Então eu vou limpar as janelas. Segunda eu limpo as janelas, terça eu lavo a roupa, quarta-feira eu limpo a casa e assim você vai traçando pequenas metas para você ir cumprindo. Faça uma tabelinha, coloque atrás da geladeira, do guarda-roupa. Hoje eu vou ler 3 capítulos do livro. Hoje eu vou rezar um terço. Hoje eu preciso resolver isso, essa questão financeira, essas contas. Faça metas diárias, né? Segunda, terça, quarta. Isso vai ajudar muito a você. Uma pessoa perguntou para mim outro dia, né? Nossa, mas como você conseguiu escrever o livro Mulheres Empoderadas no Espírito, um livro que é riquíssimo em citações bíblicas? Porque também eu fui traçando uma meta, um capítulo por dia, trabalhando aquele capítulo, no outro dia eu corrijo aquele capítulo, eu fui traçando metas para que eu conseguisse terminar o livro, entendeu? Isso dá certo. Outra coisa, também você precisa, além de anotar suas metas, ter um plano para você traçar, né, a sua vida, você precisa manter o foco. Ou seja, você precisa focar naquilo que você, desculpa, planejou. Então, eu planejei naquele dia, eu vou manter o foco. Claro, acontecem adversidades, mas mantenha o foco. Uma coisa que é importante também, mantenha horários. Então, eu vou ler 3 capítulos, eu vou parar, eu vou descansar 5 minutos. Eu vou trabalhar aqui naquilo que eu preciso trabalhar, ainda mais home office hoje, né? Muita gente ainda fazendo. Eu preciso trabalhar aqui. Depois eu descanso um pouquinho, tomo uma água. Só que não troque, né? O tempo de trabalho precisa ser maior do que o tempo de descanso, né? Depois um descanso maior, mas durante o trabalho é 5 minutos, 10 minutos, né? Para você se esticar sua mão, levantar um pouquinho, andar, tomar uma água. A procrastinação, ela pega justamente aquele funcionário, aquele trabalhador que sai para um cafezinho e fica meia hora, né? Bate papo e tal, e já distraiu, já perdeu o foco do trabalho, não rende nada. Cuidado também com o celular, viu, gente? WhatsApp,
Instagram e tantas outras coisas, Facebook, eles nos distraem muito, então perde o foco daquilo que a gente estava para fazer é, durante o dia. Tem gente que já gravou até muitos videozinhos, a pessoa começa a ler as mensagens, quando vê já acabou o dia. E é assim mesmo. É o alinhamento, é a distração, a armadilha do demônio para você não render naquilo que você precisa render. Aí depois fica falando que não tem tempo, né? Tem tempo sim. É porque a gente, infelizmente, não consegue, né? Fazer aquilo que é necessário. Lá em Efésios, capítulo 5, de 15 a 16, vai dizer o seguinte: portanto, ficai bem atento à vossa maneira de proceder. Procedei não como homens insensatos, mas como pessoas esclarecidas, que bem aproveitam o tempo presente, pois os dias são maus. São mesmo. Você aproveitar o seu tempo, render, né? Faz render o seu dia. Não sejais sem juízo. Procurar discernir bem qual é a vontade de Deus para aquele dia na sua vida. Não vos embriagueis com vinho que leva ao descontrole. E aí ele vai ensinando a gente, né? Mas fique com isso. Aproveite bem o seu tempo. Eu tenho algo que eu levo para a minha vida, que é o seguinte: o meu dia ele precisa render. O meu dia precisa, eu preciso fazer alguma coisa que seja proveitosa. Seja gravar um vídeo, como eu estou gravando para você, preparar esse vídeo, preparar um material, seja também alguma coisa que eu tenho que fazer em casa, seja ensaiar uma música, seja aprender algo na área de música, na área da teologia, né, no curso que eu faço. Enfim, meu dia precisa render, o seu também, tá bom? Então, nada de espírito de embromação, renuncie a isso. Diga a Jesus: não quero mais, Senhor, entrar nessa roda viva de espírito de embromação. Eu quero ser fiel. Deus abençoe você. Até o próximo. Direção espiritual.